Então, só terminando o artigo 32 aqui, da seção 2 do compromisso militar, tá? Na segunda parte desse vídeo. Artigo 32. Todo cidadão, após ingressar em uma das Forças Armadas mediante incorporação, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Artigo 33. O compromisso do incorporado, do matriculado e do nomeado, a que se refere o artigo anterior, terá caráter solene e será sempre prestado sob a forma de juramento à bandeira, na presença de tropa ou guarnição formada, conforme os dizeres estabelecidos nos regulamentos específicos das Forças Armadas, e tão logo o militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante das Forças Armadas, então, conforme os dizeres estabelecidos nos regulamentos específicos das Forças Armadas, e tão logo o militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante das Forças Armadas. Parágrafo 1º. O compromisso de guarda-marinha ou aspirante oficial é prestado nos estabelecimentos de formação, obedecendo o cerimonial ao fixado nos respectivos regulamentos. Parágrafo 2º. O compromisso como oficial, quando houver, será regulado em cada Força Armada. Seção 3. Do comando e da subordinação. Artigo 34. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o militar se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo único. Aplica-se à direção e à chefia de organização militar, no que couber, o estabelecido para comando. Artigo 35. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada das Forças Armadas. Artigo 36. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção. Artigo 37. Os graduados auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego de meios, quer na instrução e na administração. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os suboficiais, os subtenentes e os sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas, e a manutenção da coesão e do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Artigo 38. Os cabos, taifeiros-mores, soldados de primeira classe, taifeiros de primeira classe, marinheiros, soldados, soldados de segunda classe e taifeiros de segunda classe são, essencialmente, elementos de execução. Artigo 39. Os marinheiros recrutas, soldados recrutas e soldados de segunda classe constituem os elementos incorporados às Forças Armadas para a prestação do serviço militar inicial. Artigo 40. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Parágrafo único. Às praças especiais também se assegura a prestação do serviço militar inicial. Artigo 41. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Capítulo 3. Da violação das obrigações e dos deveres militares. Seção 1. Conceituação. Artigo 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas. Parágrafo 1º.
A violação dos preceitos da ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Parágrafo 2º. No concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena relativa ao crime. Artigo 43. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos, ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos, acarreta para o militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções militares a ele inerentes. Artigo 44. O militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções militares a eles inerentes, será afastado do cargo. Parágrafo 1º. São competentes para determinar o imediato afastamento do cargo ou o impedimento do exercício da função o Presidente da República, os titulares das respectivas pastas militares e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e os comandantes, os chefes e os diretores, na conformidade da legislação ou regulamentação específica de cada Força Armada. Parágrafo 2º. O militar afastado do cargo, nas condições mencionadas nesse artigo, ficará privado do exercício de qualquer função militar até a solução do processo ou das providências legais cabíveis. Artigo 45. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório ou político. Seção 2. Dos crimes militares. Artigo 46. O Código Penal Militar relaciona e classifica os crimes militares em tempo de paz e em tempo de guerra, e dispõe sobre a aplicação aos militares das penas correspondentes aos crimes por eles cometidos. Seção 3. Seção 3. Das contravenções ou transgressões disciplinares. Artigo 47. Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares, à classificação do comportamento militar e à interposição de recursos contra as penas disciplinares. Parágrafo 1º. As penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não podem ultrapassar 30 dias. Parágrafo 2º. À praça especial aplicam-se também as disposições disciplinares previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matriculada. Seção 4. Dos conselhos de justificação e de disciplina. Artigo 48. O oficial Artigo 48. O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será, na forma da legislação específica, submetido a conselho de justificação. Parágrafo 1º. O oficial, ao ser submetido a conselho de justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções a critério do respectivo ministro, conforme estabelecido em legislação específica. Parágrafo 2º. Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, ou a Tribunal Especial, em tempo de guerra, julgar, em instância única, os processos oriundos dos conselhos de justificação nos casos previstos em lei específica. Parágrafo 3º. A conselho de justificação poderá também ser submetido o oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Artigo 49. O guarda-marinha, o aspirante a oficial e as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como militares da ativa, serão submetidos a conselhos de disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma da regulamentação específica. Parágrafo 1º. O Conselho de Disciplina obedecerá a normas comuns às 3 Forças Armadas. Parágrafo 2º. Compete aos ministros das Forças Singulares julgar
em última instância, os processos oriundos dos conselhos de disciplina, convocados no âmbito das respectivas Forças Armadas. Parágrafo 3º. A conselho de disciplina poderá também ser submetida à praça da reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. Título 3. Dos direitos e das prerrogativas dos militares. Capítulo 1. Dos direitos. Seção 1. Enumeração. Artigo 50. São direitos dos militares: 1. A garantia da patente em toda a sua plenitude, com as vantagens, prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando oficial, nos termos da Constituição. 2. O provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação que possuía quando da transferência para a inatividade remunerada, se contar com mais de 30 anos de serviço. 3. O provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação quando não contando 30 anos de serviço for transferido para a reserva remunerada ex officio por ter atingido a idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação, ou ter sido abrangido pela cota compulsória. Tá? O que foi tirado, que foi substituído, né? O 2, que era antigamente a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior, ou melhoria da mesma quando, ao ser transferido para a inatividade, contar mais de 30 anos de serviço. Então o posto acima foi tirado. E o item 3 foi mudado também. A remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação quando não contado 30 anos de serviço for transferido para a reserva remunerada ex officio, por ter atingido a idade limite de permanência em atividade no posto ou na graduação, ou ter sido abrangido pela cota compulsória. 4. Nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. A estabilidade, quando praça com 10 anos ou mais anos de tempo de efetivo serviço. B. O uso das designações hierárquicas. C. A ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação. C. A ocupação de cargo correspondente ao posto ou à graduação. D. A percepção de remuneração. E. A assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários. F. O funeral para si e seus dependentes, constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo Estado quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno. G. A alimentação, assim entendida como as refeições fornecidas aos militares em atividade. H. O fardamento, constituindo-se no conjunto de uniformes, roupa branca e roupa de cama fornecido ao militar na ativa de graduação inferior a terceiro sargento e, em casos especiais, a outros militares. I. A moradia para o militar em atividade, compreendendo: 1. Alojamento e organização militar, quando aquartelado ou embarcado, e 2. Habitação para si e seus dependentes em imóveis sob a responsabilidade da União, de acordo com a disponibilidade existente. L. A constituição de pensão militar. M. A promoção. N. A transferência pedida para a reserva remunerada. O. As férias, os afastamentos temporários do serviço e as licenças. P. A demissão e o licenciamento voluntários. Foi tirado o J, que trata do transporte, assim entendido como os meios fornecidos ao militar para seu deslocamento por interesse do serviço, quando o deslocamento implicar em mudança de sede ou de moradia. Compreende também as passagens para seus dependentes e a translação das respectivas bagagens de residência a residência. Então foi revogada pela medida provisória 2215, que é a nova lei de remuneração dos militares.